Deus é bom, gente. Queridos, nós estamos falando sobre tomando a terra, amém? Glória a Deus, né? Tem sido especial e tenho sido muito ministrado através dessas palavras, queridos. Espero que você também, em nome de Jesus Cristo, amém? E antes de seguir, quero compartilhar algo com vocês, um testemunho, posso? Posso compartilhar um testemunho com vocês, gente? Então, assim, ontem nós estivemos lá na Bola de Neve Curitiba, eu estive ministrando lá no Motor Culto. E, queridos, Deus pôs uma palavra no meu coração a respeito de buscar a parábola das ovelhas perdidas, né? E, cara, a gente falou, então, durante o culto, foi bem legal, a palavra foi bem bacana, tipo, teve uma receptividade, assim, muito, muito bacana em relação às pessoas que estavam ali. E aí terminou o culto e a gente foi embora, sabe? Nós estávamos indo e tal, aí a Simone falou pra mim assim, para no posto porque o Moisés tem que abastecer. Aí eu tava com a cabeça longe assim, daí eu falei, beleza, vamos parar. E quando eu parei no posto, queridos, a bomba estava fechada, só ia abrir meia-noite. Daí eu falei até, vamos embora, então vamos para o próximo posto. Aí o Moisés me lembrou, falou assim, pô, você não ia no banheiro? Eu falei, verdade, eu vou no banheiro, né? Aí, quem vai primeiro, queridos? Vamos fazer uma oração antes da gente entrar na palavra, amém? Feche teus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Pai, por esse tempo. Quero te agradecer pela palavra, quero te agradecer pela experiência que o Senhor nos deu ontem. Quero te agradecer, Pai, porque o Senhor nunca nos desampara. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos protege, o Senhor faz com que nós possamos viver experiências incríveis, coisas que não viveríamos, Senhor, se o Senhor não estivesse no controle. Em nome de Jesus, consagramos esse culto ao Senhor, consagramos as nossas vidas ao Senhor, e eu declaro falência de toda a obra do diabo de querer roubar aquilo que o Senhor quer derramar sobre essa igreja nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, quem pode dizer amém? Quem pode dar uma salva de palmas bem forte a Jesus? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, né, queridos? Deus é bom, queridos. Eu não sei se você fica muito feliz com isso, mas eu fico. Cada vez que eu tenho a oportunidade de falar de Deus para alguém, de poder evangelizar uma pessoa, e ainda mais se essa pessoa aceitar Jesus Cristo, queridos, então, eu me sinto realizado. Eu falo, se Jesus voltasse agora, eu ia de boa. Bem feliz da vida, né? Bem alegre. Eu falo para Simone, amor, pregar é uma coisa que eu amo, queridos, eu gosto de fazer isso, amém? Eu gosto de ser pastor dessa igreja, amém, queridos? Eu amo isso porque foi algo que Deus me deu. Mas, amados, o que me motiva, o que me inspira, é estar na frente daquelas pessoas que precisam de Jesus e poder oferecer Jesus para elas. Poder falar assim, ei, você conhece Jesus? Não conhece? Então deixa eu te mostrar quem é Jesus. Isso me inspira demais, queridos. Isso, cara, me deixa assim maluco pela obra de Deus, me deixa maluco para viver a vontade do Senhor. Entendeu? Às vezes nós estamos sedentos, né, queridos, pela benção do Senhor. Mas posso dizer uma coisa, queridos, esteja sedento pelas vidas que a benção chega. Esteja sedento pelas vidas, queridos, que aquilo que é teu, Deus derrama sobre a sua vida. Porque Deus, Ele vai te suprir em todas as suas necessidades, se você estiver disponível a viver, queridos, aquilo que Ele deseja que você viva. Amém, irmãos? Amém? Vocês estão aqui? Então vamos falar uma coisa bem alto? Quem topa? Então fala assim comigo, sono, vai embora, em nome de Jesus. Amém, não quero ver ninguém dormindo aqui essa noite, amém? Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia, glória a Deus, né? E se você estava dormindo, acorda, irmão, né? Você está bem, Danta? Glória a Deus. Queridos, quem já precisou tomar decisão aqui? Qualquer decisão. Quem já teve que tomar uma decisão? Eu já, várias vezes eu precisei tomar decisões, queridos. E amados, às vezes nós chegamos em lugares onde a decisão que tomamos, ela terá grandes efeitos no resto de nossas vidas. Então às vezes você vai se deparar, queridos, tipo um cruzamento em T. Sabe aquele cruzamento que você chega assim, é o final da rua, e daí você só pode ir para a direita ou para a esquerda? Sabe como que é, gente?
E queridos, você precisa escolher se você vai para a esquerda ou você vai para a direita. O caminho da esquerda te leva para um lugar, o caminho da direita também. Mas você tem que saber qual que é o caminho que Deus deseja que você vá, porque senão você pode escolher o caminho que não é a vontade de Deus. Amém, irmãos? E queridos, eu já cheguei a um ponto na minha vida onde eu precisei tomar uma decisão. Eu estava num caminho e de repente eu chego no cruzamento em T. Eu falo, agora eu vou para a direita ou agora eu vou para a esquerda. Amém? Foi o dia que eu aceitei Jesus Cristo. Em 2012, quando eu precisei, tomar uma decisão de verdade na minha vida, eu falei assim, cara, eu estava vivendo uma vida longe de Deus, então nessa época me deparei com um momento em que eu precisava escolher a vida que eu estava levando ou a vida que Deus estava me oferecendo. E o que eu escolhi? A vida que Deus estava me oferecendo. Amém, irmãos? Então você pode olhar para trás hoje, queridos, e ver os pontos de decisão críticos em sua vida. Você pode olhar para trás hoje e ver, prestar atenção quais foram os momentos onde você precisou tomar decisão. E qual a decisão você tomou. E quais delas foram benéficas para a sua vida e quais delas trouxeram mal. Queridos, a maior decisão que eu e você podemos tomar, queridos, ela está relacionada à nossa vida espiritual. A maior decisão que eu e você precisamos tomar, querido, ela tem a ver com a nossa eternidade. E a nossa decisão, querido, ela está relacionada à salvação. De que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha própria alma. Não é verdade, queridos? De que te adianta, queridos, conquistar tudo que você pode na força dos teus braços, aqui nessa terra. E no final da história, queridos, você vê que não valeu nada. Que o lugar aonde você está, talvez você fale assim, tipo, ei, o que eu estou fazendo aqui? Escolhas. Escolhas, queridos. Amados, para algumas pessoas pode ser carreira, decisões sobre como responder a uma doença, aquela pessoa com quem você pretende compartilhar o resto da sua vida, começar uma família. Todos esses são pontos críticos de decisão. Você vai ter que tomar uma decisão. Às vezes você pode ter escolhido uma carreira na sua vida que de chegar 20 anos depois e você olhar para trás e falar assim, que besteira que eu fiz, não era isso. Já pensou, queridos, passar 20 anos você exercendo uma função na sua vida e você vê que não era aquilo que você queria fazer? Ou você passar uma vida inteira ao lado de alguém e chegar no final da história e você falar assim, caraca, por que eu me envolvi com essa pessoa? Né? Ou você constituiu uma família com alguém que você fala assim, o que eu fiz na minha vida? Vocês estão aqui, queridos? Amados, posso dizer uma coisa? Nós precisamos saber tomar decisões. Nós precisamos saber fazer as escolhas certas. E nós estamos falando, queridos, dos israelitas, aqueles homens que vagaram pelo deserto durante 40 anos e de repente eles se deparam com um Jordão à frente deles. Aí eles tinham trocado a liderança, então Moisés tinha conduzido esse povo por um tempo e de repente agora eles estão com um novo líder. O novo líder é chamado Josué. E Deus dá uma direção a Josué. Fala assim, seja forte e corajoso, essa é a direção. Mas Deus não falou mais nada. Deus só falou assim, seja forte e corajoso. Aí Deus deu uma promessa, eu serei com você. Mas Ele não falou, ei, os dias serão bons, os dias serão ruins, vai ter luta, não vai ter luta. Terão escolhas que você vai ter que tomar. Então, amados, esses caras, eles enfrentam exatamente esse trevo em T. No final, ali, ou melhor, lá no capítulo 3 de Josué. E antes de seguir, eu quero pedir, queridos, que você tente se imaginar passando a vida inteira sonhando com uma coisa. Seus pais e avós sonhavam com isso. Antes de você, eles contavam histórias para você, que o sonho deles passou a ser o teu sonho também. E queridos, você não teve as experiências deles, mas você tem o sonho deles. Queridos, como que será para você, quando isso acontecesse, quando isso se realizasse?
quando você se deparasse assim com a realização de um sonho que teus avós contavam para você, que teus pais contavam para você, e cara, aquilo era o sonho de uma nação, era uns sonhos que já vinham de outras gerações e de repente ela se cumpre em você. Como que seria isso? Consegue imaginar, queridos? Tenta imaginar isso na sua cabeça. Agora imagine que, sabe, que todas as pessoas que você conhece também estão sonhando a mesma coisa. Todo mundo tem o mesmo pensamento. Qual? Chegar lá do outro lado. Chegar na tal da terra. Viver a promessa de Deus. Cumprir o propósito de Deus. Então, queridos, tudo que eles faziam provavelmente estava conduzindo eles nessa direção. O dia a dia deles, eles falavam sobre isso. O dia a dia deles era tipo a expectativa deles. Imagine esse povo parado ali assim, sabendo que tinha só aquele rio à frente deles, e eles precisavam passar para o outro lado para viver o cumprimento de uma promessa. Consegue imaginar isso, queridos? Você aqui desse lado, digamos, você está aí, aqui tem um rio, é só você se levantar e vir aqui, você vai viver a promessa de Deus. Consegue imaginar isso, queridos? Você pode sentir o desejo dessas pessoas por isso, a vontade que eles tinham de atravessar aquele rio para poder se deparar com a promessa de Deus, a expectativa que eles tinham no coração deles. E queridos, é isso que eu e você precisamos ter: expectativa, desejo de viver a vontade de Deus, desejo de atravessar o rio, queridos, e tomar posse da terra prometida. Às vezes nós ficamos olhando a nossa promessa desse lado de cá, fala, nossa, que linda a promessa de Deus para a minha vida, que bacana aquilo que Deus tem para mim lá do outro lado, a história que Deus tem para mim naquela terra é muito legal, mas a gente não se move, nós ficamos parados desse lado do rio, e não vamos para o outro lado, e isso só passa a ser uma história na vida de muitas pessoas, não passa de uma história. Queridos, tente imaginar que você é um desses israelitas. Vamos colocar essa história no contexto para poder, sabe, fazer sentido para nós. Queridos, primeiro, Deus escolheu Josué para seguir Moisés como líder de seu povo. E ele deu a Josué uma ordem, como eu disse para vocês: seja forte e corajoso e tome a terra. Aí Deus deu a promessa: estarei sempre com você. Então Josué enviou espias através do rio. Então 2 homens já tinham atravessado aquele rio para descobrir o que esperavam os israelitas do outro lado. Eles retornaram com um relatório favorável e agora finalmente, depois de 40 anos, chegou a hora. Fala para esse irmão que está ao teu lado: chegou a hora. Chegou a hora de você tomar posse da terra prometida. Chegou a hora, queridos, de você viver o cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Então, queridos, ouvimos esse número de 40 anos o tempo todo, e eu me pergunto se realmente apreciamos o tempo de espera que foi dado para o povo de Deus, porque esse povo teve que esperar 40 anos para viver uma promessa. Amados, eu nunca esperei tanto tempo por nada. Muitos aqui nem idade para esperar 40 anos têm. Uma geração inteira se passou. A nação que está aqui nas margens do rio era completamente diferente da nação que saiu da escravidão do Egito. Era outra geração, queridos. E eles estavam correndo atrás do sonho de seus pais, dos seus avós, da promessa dos teus pais, dos seus avós. Mas havia uma espera gigantesca, um tempo tinha passado, queridos. Portanto, amados, esse sonho nacional de uma pátria tem sido o foco central de 2 gerações completas de israelitas. E agora chegou a hora. Agora vem o comando. E qual o comando? É a hora de atravessar o rio. É hora de passar para o outro lado. É hora de colocar o teu pé na terra prometida. Porque até agora a gente ouviu: seja forte e corajoso, eu estarei contigo. Aí a gente vê que Josué, ele toma uma atitude, vai lá ver o lugar para onde eles iriam. Mas agora, queridos, ele fala: passe, vão para o outro lado. E muitos de nós estamos aqui, agora, na beira desse rio, prontos para atravessar para o outro lado,
prontos para viver a promessa de Deus em nossas vidas. Mas isso requer atitudes, irmãos. E olha só o detalhe que é trazido para nós, queridos. Primeira direção, primeiro ensino, primeiro tópico, sei lá o que você gosta de chamar isso, mas é algo muito importante. A palavra-chave aqui, queridos, é santifique-se. Em algumas versões diz purifique-se. Josué 3, versículo 2 diz assim: 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca, preste atenção nisso que isso é importante, quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-me. O que ele está falando? Quando vocês presenciarem, quando vocês virem a presença de Deus, então sai do lugar onde vocês estão e sigam a presença do Senhor. Vão em direção para onde ela está indo, queridos, porque é ali que vocês vão atravessar e cumprir o propósito. É ali que vocês vão viver a promessa. Mas amados, preste atenção, primeiro os líderes do povo, eles percorrem o acampamento e dizem para eles seguirem os sacerdotes, sigam a arca. E no versículo 4 nós temos a instrução. Josué 3,4, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Olha só, queridos, como Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, irmãos. Este é um novo capítulo na história deste povo. Um novo livro, uma nova página está se iniciando aqui, queridos. Uma nova aventura, uma nova terra. E como tudo é novo, era tudo novo para eles, queridos. Mas eles têm algo maravilhoso aqui. Qual é? A presença de Deus indo à frente deles. O que nós vemos aqui? Deus é o guia. Deus está indo à frente, dando a direção. Queridos, parte dessa preparação, ela é espiritual. Quem quer viver a promessa de Deus na sua vida? Entenda uma coisa, irmão. Parte dessa preparação é espiritual. Tem a parte natural, tem a parte que você tem que se capacitar, sim. Mas, mano, você pode se capacitar a tua vida inteira. Se você não estiver preparado espiritualmente, você não vai viver. Aí o que nós vemos lá, Josué 3,5, Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Olha o que Josué está falando, queridos. Ele está falando: ei, purifiquem-se, se consagrem, se separem, porque amanhã Deus irá fazer maravilhas entre vocês. Bola de Neve Rio Branco do Sul, se prepare. Bola de Neve Rio Branco do Sul, santifique-se. Bola de Neve Rio Branco do Sul, purifique-se, porque amanhã Deus irá fazer maravilhas no meio de vocês. Amém? Amém, queridos? Josué, ele ordena que o povo se santifique, irmãos. Purifique-se para se preparar espiritualmente para o que vem a seguir. Ele está falando: estejam prontos espiritualmente para viverem aquilo que vocês vão passar agora, os passos que vocês darão daqui para frente. Queridos, Josué sabe que Deus quer fazer algo incrível. Ele sabe que Deus quer fazer grandes maravilhas, como diz o versículo que nós lemos. E ele também sabe que Deus só pode fazer grandes maravilhas quando nós, seu povo, somos puros. Deus não pode fazer maravilhas, Deus não pode fazer milagres, queridos, se nós não estivermos preparados para isso. Irmãos, Deus só age quando nós estamos buscando a santificação. Aí Deus age. Há uma lição crítica aqui para nós. Se queremos que Deus haja de maneira poderosa em nossas vidas e em nosso mundo, é melhor que estejamos diante dele em pureza. Agora sabemos que a primeira coisa poderosa que ele faz, queridos, é o nos tornar puros. Ele trabalha em nós, ele nos santifica, ele nos purifica. Deus nos perdoa. Queridos, Deus nos libera, Deus nos liberta. E é aqui que começa. Mas para Deus purificar-nos, para Deus nos perdoar,
para Deus nos limpar, nos liberar, nos libertar, queridos, eu preciso querer, irmão. Eu preciso desejar isso. Esse povo, eles estavam na beira do rio, queridos, ansiosos para passar pelo outro lado. Por quê? Porque essa era a história que estava sendo contada para eles há anos. Eles desejavam viver a promessa de Deus. E se você deseja viver a promessa de Deus, queridos, comece a olhar para dentro do teu coração e ver se tem algo que tem que mudar, tem que entregar para o Senhor. Muitas vezes nós acreditamos, queridos, que é do nosso jeito, mas não é do teu jeito, é do jeito de Deus. É Ele quem faz, irmão, é do jeito dEle, da maneira que Ele quer, da maneira que Ele desenhou, da maneira que Ele escreveu, não da sua. Amados, eu sei que isso é meio assustador para alguns de nós. Temos medo de nos colocar diante de Deus e pedir a Ele que nos purifique. Temos vergonha. Muitas vezes nós estamos confortáveis com a vida que levamos, meio que gostamos do nosso pecado porque estamos acostumados com ele. Nós nos acostumamos com o pecado, irmão, e ele fica legal para nós. Nós aprendemos a lidar com ele em nossos momentos mais honestos. No teu momento de honestidade com você, você sabe que está errado. Você sabe que tem uma conta que não fecha. Nós admitimos que é prejudicial para nós e para as pessoas ao nosso redor, mas ainda falta algo que nos permita mudar e realmente experimentar liberdade. Quantas vezes, queridos, ao falar com pessoas que fumam, que bebem, que se drogam, e a frase que eu ouço é: sei que é ruim para mim e para os outros, mas mesmo assim quero seguir, não consigo parar. E eu estou usando um exemplo de droga, mas quantas pessoas, queridos, se aprisionam em outras realidades que te afasta de Deus, que te afasta do sonho de Deus, que te afasta do propósito de Deus. E as pessoas falam assim: não, mas eu sei que isso é ruim para a minha vida, mas mano, eu vou ficar aqui, estou de boa. Não está legal, tudo bem, mas eu vou seguir aqui mesmo, está de boa. Mas irmãos, Deus está falando assim: ei, eu tenho a terra prometida para você, mas você precisa se purificar. Eu tenho a terra prometida para você, mas você tem que se santificar. Eu quero te colocar num lugar aonde mana leite e mel, mas você precisa se purificar, você precisa se santificar. E assim, queridos, com várias coisas, tratar mal as pessoas mais próximas de nós, mentiras, pornografia, sendo egoísta, sabotando o relacionamento com pessoas que se preocupam conosco, porque temos medo de realmente nos tornar íntimos dessas pessoas e depois chorarmos porque estamos sozinhos. Muitas pessoas não se relacionam com os outros porque um dia foram sofrer uma frustração, se decepcionaram com alguém e acham que todo mundo é igual agora. Todas as pessoas no mundo são iguais, mas ei, queridos, Deus fez todas as pessoas diferentes, irmãos. Não somos iguais. Nós somos filhos do mesmo Deus. Somos semelhantes a Cristo, mas somos indivíduos. Vocês estão aqui, irmãos? E posso te falar, não é que nós queremos que a vida seja assim, mas nós ficamos presos, então nós nos acostumamos, então aprendemos a enfrentar e aceitar as coisas que estão erradas. Amados, então a mudança se torna realmente muito difícil. Porque quando você concorda com algo que está errado, não, tudo bem, é assim mesmo, não tem como mudar. Irmão, tem como mudar sim, se Deus está na causa tem como mudar. Eu já me acostumei, esse aí não tem jeito para mim mesmo, eu vou tocar desse jeito. Irmão, se Deus está na causa, tem como mudar, tem uma realidade nova para você, tem uma terra prometida para você, queridos. Tem algo novo ali do outro lado do rio para você, irmão. Pare de se acostumar, queridos, com o que é ruim para a sua vida. Pare de aceitar aquilo como se fosse algo normal da parte de Deus. Não, queridos, isso é algo normal da parte do diabo, mas não da parte de Deus para a sua vida. Não é o sonho de Deus para você. Não é o que Deus deseja para você. Queridos, padrões estabelecidos são difíceis de quebrar. Às vezes você cresce, queridos, tendo aquilo como uma verdade. Um padrão que foi estabelecido para você. Não, eu sou assim, a minha vida inteira eu fui assim. As coisas que eu cresci sempre foi assim, irmão. Mas comece a olhar para Deus e pergunta para Deus: Pai, o que eu tenho que mudar? O que tem que ser diferente na minha vida? O que eu preciso abrir mão? O que eu preciso renunciar para poder então atravessar esse rio e viver lá, no lugar que o Senhor tem preparado para mim? Amém?
O diabo quer calar a gente, mas não vai, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eita glória, né, cara? Bagulho é louco, irmão. Né? Vamos voltar para cá então, queridos. Amados, não é que a gente deseja uma vida assim. Gente, vamos sentar, vamos acalmar o nosso coração. Sei que a gente ficou um pouquinho ausente aqui, mas já voltamos, amém? Então, assim como eu disse para vocês, às vezes nós nos acostumamos com isso, nós ficamos presos a essas realidades. Então nós aprendemos a enfrentar e aceitar as coisas que estão erradas, e a mudança ela se torna difícil nas nossas vidas, queridos. E como eu falei, padrões que são estabelecidos é difícil de quebrar, mas depois choramos, porque, queridos, não foi quebrado, não foi mudado. Depois nós sofremos por a decisão que nós não tomamos. Depois nós passamos por experiências, queridos, traumáticas, porque não soubemos ouvir a voz de Deus, olhar para Deus no momento que nós precisávamos. Queridos, cada vez mais, quando nós limitamos o agir de Deus nas nossas vidas, quando nós não buscamos a purificação, a santificação, amados, nós vemos que a mudança fica mais difícil. Mais difícil. E muitos de nós acabamos desistindo disso. Por quê? Porque nós não vemos nada mudar, não vemos nada diferente. Josué diz: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. O mesmo é verdade hoje. Se nós tornarmos puros, queridos, Deus pode fazer essas grandes maravilhas em nossas vidas. Deus pode fazer essas grandes maravilhas na sua vida, irmão. Se volte para Deus, olhe para Deus, busque esse alinhamento do teu coração ao coração do Senhor, amém, queridos? Jesus disse, Lucas 4,18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Queridos, Jesus Cristo está aqui para nos dar nova direção. Jesus Cristo está aqui para nos condicionar a uma nova vida. Jesus Cristo está aqui para nos dar visão. Jesus Cristo está aqui para nos dar o que ouvir, queridos, ouvir a voz dele, amados. Então, no nome de Jesus Cristo, eu declaro falido tudo aquilo que te impede a ter essa experiência com o Senhor, tudo aquilo que te impede de viver algo novo na presença do Senhor, amém, queridos? A liberdade, ela vem por meio de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, queridos, ela é proclamada. É através do Espírito Santo que essa liberdade é proclamada, irmão. É através de Jesus Cristo que nós temos acesso a essa liberdade. E amados, então nós chegamos ao segundo tópico. Pare junto ao rio. Como assim, pastor? Mano, isso é louco pra caramba, preste atenção. O texto, ele não registra para nós a obediência do povo à ordem de se purificar. Nós não vemos, então o povo se purificou. Nós ouvimos uma ordem: santifiquem-se. Queridos, podemos presumir com segurança que eles fizeram isso, porque na manhã seguinte Josué dirige-se aos sacerdotes e dá novas instruções, dá as suas instruções. Olha lá, Josué 3,6 diz assim: e disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. Preste atenção, queridos, eles receberam a direção, então eles se levantaram e foram na frente. Isso é tudo que ele diz. Ele apresenta o plano em detalhes, ele não tem um plano em detalhes, ele apenas diz: pegue a arca e pule no rio. E eles começam. Ele não passa detalhe sobre como eles fariam isso. Ele fala: levante e vai na frente do povo. Josué capítulo 3, versículos 7 e 8 diz assim: e o Senhor disse a Josué. Aqui nós ouvimos o Senhor falando a Josué então: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você
como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Olha só, aqui Deus traz os detalhes. Queridos, versículo 7 e 8, eles registram o Senhor falando a Josué e tornando as instruções um pouco mais específicas. Apenas dê alguns passos no rio e pare. Mas ainda nenhuma explicação de porquê ou o que. Apenas um comando. Apenas o comando, queridos. Mas quando toda a nação levantou o acampamento e está reunida na beira do rio, então Josué diz a todos como eles vão atravessar. Então Josué trouxe uma instrução aos sacerdotes, os sacerdotes o fizeram. Aí Deus vem e fala para Josué, fala para que eles entrem no rio e parem. E daí Josué segue com as instruções, então fala lá o versículo 9. Então Josué disse aos israelitas, vai dar boa o outro microfone ou não? Venham ouvir, acelera gente. Venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amoreus, os jebuseus. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra, atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Aqui nós temos a direção. Som. Som. Beleza, gente, deu boa. Queridos, nós temos a direção aqui agora, irmãos. Imagine a cara do povo. Como assim? O que eles ouviram aqui, queridos? As águas formarão uma muralha. Ei, amados, pense comigo. Imagine isso na sua cabeça. Tente criar essa cena em sua mente. E deixa eu colocar mais um ponto de observação. Então a palavra está dizendo assim: quando esses homens pisarem a água, pisarem o rio, se levantará uma muralha. Aí Josué 3,15 diz assim, põe lá na tela, Josué 3,15, olha só a parte dos parênteses lá. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. O que isso significa, irmãos? Que é época de enchente. Irmãos, passar o rio como um Jordão em dias normais já é tenso. Agora imagine em época de enchente. O texto ele tem o cuidado, irmãos, de dizer que era uma estação de enchentes. Não sei o que você consegue visualizar com isso, queridos, mas um rio que está transbordando, não é qualquer pessoa que se mete ali a enfrentá-lo. Não é verdade? O nível da água subiu. A correnteza, ela está muito maior do que o seu normal. E Deus fala para aqueles homens, vocês vão à frente. Vocês vão pôr os pés no rio. E então se levantará uma muralha. Imagine, queridos, as cataratas do Iguaçu. Quem já viu as cataratas, nem que seja pela televisão? Imagine essas cataratas, queridos, fechadas, porque o nível das águas estão muito acima do normal. Ninguém se mete a nem nadar ali, nem brincar, nem ir lá tirar foto, nada, porque o nível da água subiu. É mais ou menos assim que eu imagino o Jordão, queridos. E Josué diz aos sacerdotes para ficarem ali, segurando a arca da aliança. Vocês vão ali com a arca, carregam ela nas costas, põem o pé nessa água que está maior enchente, maior, cara, transbordando. Vocês entram e parem. Imagine essa cena. Não deve ter sido uma tarefa fácil, irmãos. E no entanto veio com uma promessa. Então ele dá a direção, vai lá, e vem uma promessa, que assim que seus pés tocassem a água, o fluxo seria interrompido o rio acima. Preste atenção que tem detalhes aqui, queridos, muito importantes.
E se você não estiver prestando atenção, você vai perder aquilo que Deus está querendo falar para você aqui essa noite. Vamos pensar sobre isso apenas um momento. Por um momento, preste atenção. Queridos, vamos ler primeiro Josué 3,16 para eu poder explicar o que eu quero dizer para vocês. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância. Marque essa passagem, a grande distância. Isso significa que o lugar onde eles estavam passando não é o lugar onde levantou a muralha de águas. Tudo bem até aqui? Amém? Perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. É assim que está lá, isso mesmo. E as águas que desciam para o mar da Araba, o mar salgado, escoaram totalmente. Assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Olha que lindo isso, queridos. Mas vamos entender o detalhe disso? Pense sobre isso, queridos. A localização aonde levantou a muralha d'água, ela ficava cerca de, queridos, uns 30 quilômetros acima de onde o sacerdote colocou o pé. Preste atenção comigo, qualquer pessoa saberá discernir isso, tá? O texto ele tem um detalhe que geralmente ele passa desapercebido. O fluxo da água foi cortado, aqueles 32 quilômetros para cima, no momento em que os pés dos sacerdotes atingiram a água. Alguns podem até estar pensando, e daí? Preste atenção comigo. Olhe para aquele pilar ali. Queridos, a água, eu pus o pé aqui, aonde eu estou. A água foi interrompida lá, amém? Isso significa que de lá até aqui tem muita água rolando ainda, sim ou não? Agora, imagine 32 quilômetros. Isso nos ensina, queridos, que esses sacerdotes, eles colocaram o pé nas águas, e até as águas cessarem por completo, aonde eles estavam, 32 quilômetros de água abaixo teve que correr. E nós estamos falando que eles estavam em período de enchente. Amém? Eles estavam, então significa que o nível da água era alto enquanto eles colocaram o pé. E eles tiveram que permanecer ali, enquanto esses 32 quilômetros de água corriam rio abaixo. Até que a correnteza que descia parou de descer. Queridos, aqui está o que eu acho fascinante e consistente com a forma que Deus trabalha até hoje. Como assim, pastor? Aqueles sacerdotes, eles ficaram naquele rio por algum tempo antes de verem qualquer coisa acontecerem. Eles puseram os pés no rio e a água não cessou imediatamente, irmão. A água parou 32 quilômetros para cima. Enquanto isso, eles continuavam com o pé no rio. E as pessoas ficaram nas margens do rio observando essa atividade um tanto perigosa, sem ver nada acontecendo no primeiro momento. Então todo aquele povo que tinha uma promessa, eles receberam uma promessa. Quando os sacerdotes colocarem os pés no rio, então se levantará uma muralha e vocês passarão a seco. Mas durante 32 quilômetros, o tempo dessa água chegada, o momento que parou até onde eles estavam, a água ainda continuava a descer. Você consegue imaginar isso? Josué havia dito que o rio iria parar e nós acreditamos nisso, mas até agora a água continua descendo. Irmãos, às vezes é assim que acontece. Com mais frequência que nós achamos, isso acontece demais em nossas vidas, da mesma forma que aconteceu com aqueles sacerdotes israelitas. Nós temos que esperar, temos que ficar na água, lutando contra a correnteza, crendo na promessa, e então nós veremos o milagre. Às vezes você acha, queridos, que é só colocar o pé na água e pronto, buf, aconteceu. Ei, queridos, mas a tua promessa, ela está chegando. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida está vindo, mas você tem que ficar com o teu pé na correnteza. Você tem que suportar a pressão da água vindo contra você e resistir à correnteza. Você tem que resistir, queridos, à oposição, à opressão, à retaliação. O dia difícil, o dia bom, o dia mau, não importa, queridos. Você tem que continuar com o pé na água. Talvez Deus esteja fazendo isso para quê? Para testar a fé desse povo. E Deus faz isso para testar a minha e a sua fé. Talvez Ele faça assim para provar a sua fidelidade, a sua presença antes do milagre.
Talvez Ele faça isso para nos ensinar a sermos fortes, para sermos corajosos, enquanto enfrentamos as correntezas. Talvez Ele faça assim apenas porque Ele trabalha em um tempo diferente do que o nosso. Mas a chave, queridos, de tudo isso é que Deus sempre cumpre a sua promessa. Se Deus falou que vai parar o rio, queridos, as correntezas na sua vida, Ele vai parar, irmão. Se Ele falou que você vai atravessar o Jordão a seco, você vai atravessar. Mas Ele também pede para você, se santifique. Olhe a presença de Deus. Olhe para a presença de Deus, ela foi à frente. Fica olhando a água parar. Às vezes você está na margem do rio ali e não aconteceu nada. Não aconteceu nada, irmão. Mas creia que no tempo de Deus vai acontecer. Amados, esses israelitas, provavelmente eles viram um milagre gradual. O nível da água teria caído lentamente, mas continuamente. E eu posso imaginá-los dizendo uns aos outros: eu acho que está ficando mais baixo. Eu acho que está diminuindo. Olha, perdeu a velocidade. Olha, não está tão forte mais. Olha, está secando. Olha, eu já posso pôr meu pé na beirada. Olha, eu já posso dar 2 passos. Olha, eu estou atravessando o Jordão a seco. Essa é a promessa para a sua vida, irmão. Essa é a promessa que Deus tem para você. Você vai chegar do outro lado. E você não vai se molhar. Se você crer, se você se purificar, se você se santificar e olhar para o que Deus está fazendo na sua vida, se você souber esperar o tempo de Deus, se você perseverar, se você abrir seu coração e deixar Deus trabalhar no teu coração, se você se despir de tudo aquilo que é teu para viver aquilo que é dele, está na hora de nós mudarmos a página desse livro. Há uma nova história sendo escrita, irmãos. Nós terminamos um dia aqui atrás. Vamos escrever o livro de Atos, irmão. Para escrever o livro de Atos, você tem que entender que não tem como fazer como a gente sempre fez. Tem que ser diferente. Tem que ser novo. Tem que ser novo, irmão. Ah, eu não faço isso. Então você continua vivendo a mesma coisa de sempre, irmão. Ah, eu não aceito isso. Não aceito uma direção, não aceito ser contestado, não aceito ser chamado a minha atenção, não aceito... Cara, então, mano, continua no lugar onde você está, que é do lado de cá. Porque para passar para o lado de lá, você vai ter que entender que existe um processo. O rio vai secar gradualmente. Muitas vezes é assim que eu vejo Deus curar, queridos, leva um pouco de tempo, mas Ele faz. Muitas vezes é assim que eu vejo Deus libertar as pessoas, leva um pouco de tempo, um processo, mas é um processo intencional, irmão. Algum trabalho árduo de nossa parte, mas Deus faz a parte dele sempre. Sempre faz a parte dele, Deus nunca deixa de fazer a parte dele, queridos. Mas isso exige um comprometimento meu, existe uma atitude minha, existe algo meu nessa parte, nesse processo. O primeiro deles é o que a Bíblia fala ali em Josué 3. Josué 3, versículo 4, santifiquem-se. Santifiquem-se, purifiquem-se. É assim que Deus salva as pessoas, queridos, leva um pouco de tempo, mas Deus se revela e atrás das pessoas para a salvação. Queridos, eu comecei a usar drogas com 12 anos. Desde os meus 12 anos, Deus me persegue. Desde os meus 12 anos, eu acho assim, não, Deus me encontrou quando eu tinha 33 anos. Não, queridos, desde os meus 12 anos Ele está me cercando. Desde os meus 12 anos Ele está me buscando. Desde os meus 12 anos Ele está entregando palavras para mim. Só que eu nunca parei para ouvir, nunca parei para prestar atenção no que Deus estava dizendo, queridos. Até o dia que doeu. Até o dia que eu tinha que tomar uma decisão, ou eu vou ou eu não vou mais. Queridos, assim nós observamos o mandamento de ser puro antes de ver Deus operar grandes maravilhas. E vimos que o milagre nem sempre é instantâneo. Há um outro ponto que eu quero destacar, amados, dessa história. E é simplesmente o seguinte. Qual que é o tema da palavra? Quem que lembra? Quem vai primeiro? Quem sabe responder quem vai primeiro? Sabe quem vai primeiro, irmão? Fala para essa pessoa que está ao teu lado aí, olha para ela.
Fala para ela, Deus. Sabe quem vai primeiro? É Deus. Queridos, eu ainda não comentei sobre a Arca da Aliança, mas preste atenção, basicamente este era o símbolo visível da presença de Deus entre eles. De muitas maneiras podemos pensar nisso como o trono de Deus entre seu povo. E esta arca que os conduz através do rio. Parte do comando era manter distância da arca, cerca de 900 metros, queridos. Imagine a arca parada, rio acima, onde as pessoas cruzaram. Porque os sacerdotes foram com a arca e eles puseram os pés no rio e ficaram ali, queridos, enquanto as correntezas não cessaram. E a arca ali. Quando secou, então o povo começa a atravessar, o povo começa a passar de uma margem para outra margem. Agora pense comigo, queridos, a cabeça desses caras. Porque sempre tem aqueles que creem não crendo. Sempre tem aqueles que acreditam no milagre, mas deixa eu dar uma olhadinha, ver se aconteceu de verdade. Aí, amados, eles falam assim, poxa, eu vou olhar, será que tem uma muralha mesmo? Será que a água parou mesmo? Eles pegam e viram para o lado, e o que eles veem? Eles veem a arca. Eles veem a presença de Deus. E aquilo ali, queridos, traz paz para o coração de qualquer pessoa, porque quando você olha para a direção do problema, quando você olha para a direção, queridos, da tua dificuldade, do teu obstáculo, e você consegue enxergar Deus, isso te traz paz. Isso faz você seguir em frente, faz você chegar do outro lado. Agora, se você olhar para o lado errado, irmão, pense comigo, se eles olhassem para baixo, a muralha de água estava aqui, a presença de Deus estava aqui. Agora, se eles olhassem para baixo, eles viriam o quê? Nada, queridos. Isso faz com que as pessoas desanimem. Isso faz com que as pessoas desacelerem, que as pessoas desacreditem, que as pessoas abandonem. Porque quando você olha, queridos, em direção a algo e você não vê Deus, queridos, você só vê, queridos, um rio seco. E onde há rio seco, há morte, irmão. Rio representa a vida, irmão. Imagine a arca parada rio acima, onde as pessoas cruzam, queridos. Se elas tremessem por algum momento, eles olhavam, a presença de Deus estava ali. Queridos, a distância estabelecida entre a arca e o povo era um sinal de respeito, uma evidência de reverência, de santidade. É uma resposta do processo de purificação. Porque quando você se santifica, quando você se purifica, você reverencia a Deus, irmão. E quando eu estou chegando perto da presença de Deus, queridos, eu chego à presença do Senhor em reverência. Não é de qualquer jeito não, irmão. Não é do jeito que eu acho que eu tenho que chegar até Deus. É do jeito que precisa ser que eu chegue até Deus. Eu não posso chegar a Deus chamando Ele de qualquer coisa. Ele é meu Senhor. Ele é meu Deus. Eu devo reverência ao Senhor. Eu preciso, queridos, entender que eu só chego na presença do Senhor. Eu chego próximo da presença de Deus. E esses homens, eles tinham que mesmo assim manter uma distância. Se eu estiver purificado, se eu estiver santificado. Queridos, o ponto significativo da história, e mesmo de todo o livro de Josué, é que Deus vai primeiro. Esse é o principal ponto que deve ser abordado por nós quando nós lemos o livro de Josué. Deus vai primeiro. Deus está à frente. Para fechar, queridos, para concluir, os israelitas, eles ficaram às margens do rio Jordão durante a estação das cheias. A maioria de nós está familiarizada com longas experiências no deserto, às quais nos acostumamos. Nos acostumamos a andar no deserto, queridos. Nós sabemos que tem uma terra prometida, mas nós nos acostumamos a ficar no deserto. Nós nos limitamos a ficar do lado de cá, porque não queremos nos purificar, não queremos nos santificar, não queremos seguir a presença do Senhor. Então nós nos acostumamos com o deserto. Para muitas pessoas o deserto se torna casa, se torna lar, se torna a terra prometida. Mas não é o que Deus tem para você. Não é o que Deus tem para mim, queridos. O que Deus tem para mim e para você é promessa. Promessa de uma terra nova. Promessa de experiências novas, de vida nova.
Há momentos em que estremecemos à beira do Jordão, sabendo que diante de nós estão águas turbulentas. Depois que nós atravessarmos o Jordão, tem lá ainda a fortaleza da cidade de Jericó. Nos deparamos com carros de ferro e até mesmo gigantes na terra para onde Deus está nos direcionando. Sabe o que significa, irmão? Que não é de boa, que tem luta. Que precisamos nos posicionar, precisamos lutar. Aqui está o desafio para nós hoje, irmãos. Vamos correr o risco de atravessar o rio. Cadê o louvor? Pode vir, louvor. Eu tenho a sensação de que nós estamos num ponto crítico de decisão. Eu e você, como igreja, como indivíduo, nós chegamos num ponto, queridos, onde nós precisamos tomar uma decisão. Individualmente, para muitos de vocês aqui hoje, mas também ministerialmente. E quando eu estou falando ministerialmente, isso representa um corpo. Isso representa um grupo de pessoas. Eu não tomo decisão ministerialmente sem afetar ninguém, irmão. A minha decisão ministerial afeta um corpo. Tem decisões que são individuais, que afetam exclusivamente a mim. Mas toda a minha decisão, queridos, quando eu estou falando no âmbito ministerial, eu estou falando de algo que afeta um corpo. Individualmente, eu sei que muitos de vocês precisam tomar a decisão de defender Jesus, queridos. Fazer parceria com Deus para se libertar dos pecados do passado. Sair da margem do rio e cair nas águas do Jordão. Há lugares em suas vidas que Deus está implorando para você abandonar. Tem lugares que onde você está com seu pé hoje, Deus está falando, clamando: filho, sai daí. Filho, tira teu pé desse lugar. Segue a direção, põe o teu pé no rio. Existem lugares onde Deus quer que você se arrisque. Que você se arrisque a confiar nele. Esse risco não é individual, queridos. É um risco que você assume ter fé em Deus. Em crer. Eu proclamo sobre a sua vida hoje a promessa de Deus. Eu declaro sobre a sua vida o cumprimento da promessa de Deus. Mas entenda uma coisa, queridos. Que viver a promessa de Deus está condicionado a uma atitude. Essa primeira atitude é se santificar e se purificar. Aí tem uma segunda atitude, que é o quê? É ir para a margem do rio. Esperar pelo sinal. Esperar que as águas irão secar, então você vai atravessar seco para o outro lado. E ao chegar do outro lado, haverão batalhas. Haverão lutas a serem travadas. Eu proclamo sobre a sua vida a libertação. Eu proclamo sobre a sua vida a salvação. Eu proclamo sobre a sua vida a restituição, restauração, cumprimento da vontade de Deus sobre você. Deus vai à sua frente, irmão, para lhe mostrar o caminho e também caminhará a cada momento ao seu lado. Quando você olhar em direção ao problema, quando você olhar em direção ao obstáculo, em direção à dificuldade, você verá a presença de Deus. Você verá a presença de Deus. E eu quero te desafiar a dar esse salto, a sair da inércia, a sair do lugar da zona de conforto, a sair do comodismo e enfrentar sim as correntezas, enfrentar o que tem que ser enfrentado, queridos, para você poder viver a promessa de Deus na sua vida.
Muitos de nós acreditamos, queridos, que ao entrar à igreja, a bênção chegou, irmão. Ao entrar à igreja, você tem a direção para buscar a bênção, entendeu? Ao vir à igreja, você recebe a direção para onde ir. Por isso que nós congregamos, por isso que nós nos reunimos todos os domingos. Para quê? Para buscar direção, para buscar aquilo que Deus quer, deseja para as nossas vidas. Mas antes de receber direção, nós o adoramos, nós o cultuamos. E quando nós deixamos isso de lado, nós estamos falando para Deus assim: eu estou satisfeito com aquela primeira direção daquele dia lá, um dia que eu tive uma experiência com o Senhor. Ei, queridos, é todos os dias, irmão. É todos os dias. Queridos, não tem como beber água um dia só da semana. Você precisa beber todos os dias você precisa da água de Deus. Todos os dias você precisa saciar a sua sede em Deus. Queridos, as nações vizinhas testemunharam isso. Quando o povo de Deus atravessou aquele Jordão, queridos, quando o povo de Deus chegou ao outro lado, eles pararam e começaram a falar: vocês viram isso? Vocês viram o que Deus fez no meio daquele povo? Vocês viram a maneira que Deus trouxe aquele povo para cá? Você viu a maneira que Deus tirou aquele povo do deserto, o povo da escravidão, e trouxe eles até a terra prometida? É dessa maneira que Deus está fazendo na sua vida, irmão. É dessa maneira que Deus está agindo através de você. Aqueles que não creem irão crer, porque verão a obra de Deus em sua vida. Aqueles que não conhecem Jesus Cristo irão conhecer, porque verão Jesus em sua vida. Verão a maneira que Deus tirou você da escravidão. Verão a maneira que Deus tirou você do deserto e fez você atravessar o Jordão para chegar à terra prometida. E isso, queridos, será motivo, queridos, de tocar a vida de muitas pessoas. Esse é o teu testemunho, esse é o teu livro de Atos, irmão. Queridos, esta igreja está cheia de pessoas que não querem nada mais do que ser obediente a Deus. É seguro para você compartilhar sua vontade de tomar uma decisão aqui agora. As pessoas que estão aqui estão comprometidas em obedecer a Deus. São pessoas que têm isso sendo gerado dentro dos seus corações. Pessoas que têm sido alimentadas, nutridas durante um período de tempo, queridos, que elas têm olhado para esse rio, ouvido as histórias, elas têm observado a promessa, elas têm observado a direção que Deus tem dado para elas, e elas estão aguardando o rio secar para atravessar. Ei, é agora, irmão. Chegou a hora de você tomar a tua decisão. Chegou a hora de você atravessar o Jordão. Chegou a hora de você ir para outra margem do rio. Chegou a hora de você tomar a posse da terra que Deus te prometeu. Chegou a hora de você encarar os gigantes, de você ver as muralhas caírem, de você tomar posse, queridos, da terra que Deus te deu, irmão. Irmão, e eu quero te encorajar. Eu quero te encorajar aqui essa noite. Eu quero orar por você. Deixe-me orar por você. Estamos atravessando o rio juntos. Deus, Ele vai adiante, mas nós estamos juntos nessa travessia. Ele está preparando o caminho, não exclusivamente para você, para mim e para você. Ele fará grandes maravilhas em nossas vidas enquanto reivindicamos de volta o território de Deus sobre essa cidade, queridos. Deus irá operar maravilhas enquanto eu e você tomamos posse daquilo que Deus nos prometeu. Quem está aqui, irmão? Então comece a pedir a tua terra, queridos. Comece a reivindicar a tua terra. Comece a clamar por ela. Comece a falar para Deus: ei, Pai, eu estou aqui e vou atravessar o rio junto. Dá o sinal que eu atravesso, dá o sinal que eu vou para o outro lado. Dá o sinal, Pai. Mostra para mim a direção. Mostra o caminho que eu tenho que seguir. Mostra qual que é o lado que eu vou, Senhor. Mostra o momento aonde eu tenho que pôr os pés no rio, Senhor. Me ajuda a permanecer. Me ajuda a ficar.
Rabarabassori di alarabassoi andranai. Dredi arabadore di arabaxe rabassoi andranai. Ei, tem lugares na sua vida que Deus está falando para você, saia daqui agora. Saia daí agora, tire o teu pé desse lodo, tire o teu pé dessa lama. Dredi arabassori di arabaxe andranai. Arabassori di arabassoi andranai, rabassuri cantori abaxe. Derebadori di adradarabasuri di arabaxe. Algumas pessoas acreditam que chegarão do outro lado, a nado, na força do seu braço, irmão, não vai conseguir. Ou você crê em mim, ou você deixa eu parar o rio para você atravessar, ou o rio vai te conduzir, queridos, para o mar morto. O deserto ele serve para nos aproximar de Deus, queridos. Mas a nossa fé nos leva para a terra prometida. A nossa fé nos conduz para o outro lado do rio. Eu quero te incentivar a dar esse passo. Esse passo onde você busca purificação e santificação. Eu quero te encorajar, querido, sair do teu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar, eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida. Eu quero impor as mãos sobre a sua cabeça. Pare de ficar olhando, queridos. Pare de ficar olhando. As águas já estão cessando. O rio já à margem. A correnteza já está parando. Alguns de nós precisam ser encorajados para pôr o pé no rio. Mesmo quando ele está seco, nós precisamos ser encorajados. Alguns de nós não atravessam a margem do rio, queridos, porque ficamos olhando para a muralha, ficamos olhando para a correnteza, ficamos olhando para a força das águas. E nós esquecemos de olhar, queridos, que Deus foi à frente. Esquecemos de olhar que a presença do Senhor já está ali, que Deus já parou essas águas. Ei, se há algo que está te prendendo desse lado do rio, sai do teu lugar e venha para cá. Sai do teu lugar de uma forma profética, crendo que Deus já está liberando isso sobre a sua vida. As correntezas, elas pararam já, queridos. Alguns quilômetros para cima elas já pararam. Então você vai começar a ver as águas secarem. Mas olhe para Deus. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Oh filho meu, diz o Senhor. Por que tanto questionamento nessa cabeça? Ei, trabassuri de andranarabase. Por que tanto, por que tanto questionamento? Pai, por que eu não estou? Pai, por que eu não faço? Pai, por que não sou eu? Ei, bassori de adrabassori de arabase. Santifique-se e purifique-se. Ribassori de arababarabassoi andranai. Por que não acontece comigo? Ricantori adrabase e adradarabase. Purifique-se e santifique-se, diz o Senhor. Cantoriabassore de arabase. De adradadrabassore de arabase, rabachou e andranai. Quando você ficar olhando para os porquês, você não vai ver que a água cessou, irmão. Yabassore de arabassore de adradai. Ribassore cantori andranai. Quando você estiver olhando para os porquês, quando você estiver questionando, recantoriabassore de adradai, você nunca vai conseguir enxergar que as águas já secaram. Oh Deus.
Abassuri Arabase. Ababarabassuri Arabase. Dirididi Arabaçu. Eu vejo uma escada. E Abassuri Adradai. Eu vejo uma escada e vejo Deus falando: ei filho, ei filha, está na hora de descer uns degraus. Desce os degraus para que você possa me ver novamente. Diribassori Arabassori Cantori Andrana Yabaxe Rabassou. Está na hora de você descer uns degraus, diz o Senhor. Ribadore de Arabasse Andrana Rabassori de Arabassou.